Deus. Deus é maior que qualquer coisa. Nada pode frustrar aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Amém. Nada pode atrapalhar aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Antes disso, recado rápido, né? Para os irmãos que estamos assistindo também, que fazem parte da nossa igreja. De que amanhã nós já estávamos com um contrato assinado, graças a Deus. Amém. Amanhã de manhã eu vou me reunir com o dono do local. Ele quer fazer vistoria para ver, né, como está o local também, e para que nós possamos então entrar no nosso local e começarmos já a fazer as adequações para nós nos reunirmos como família, comunhão e paz. Graças a Deus, tá? Chegando a hora de nós estarmos de novo no nosso local, fazendo aquela festa da glória do Senhor Jesus. Amém? Então, estou muito alegre com isso, muito contente com isso. Eu queria deixar os irmãos a par disso também. Amém? Glórias a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, você abrisse Mateus, capítulo 16, que tem um texto muito conhecido. A partir do versículo 13 eu vou ler. Mateus 16, a partir do versículo 13. Aqui tem um texto muito conhecido. E é um texto que o Senhor ministrou meu coração para esse tempo em que nós estamos vivendo, nessa expectativa que nós estamos vivendo. Eu quero falar sobre ele nessa noite. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado também nos céus. Amém? Feche os teus olhos uma vez mais. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos porque o Senhor nos deixou a tua palavra. Ela nos ministra, ela nos direciona, ela nos inspira. Ela, Pai amado, nos traz luz aquilo que devemos prosseguir e fazer. E eu te louvo, Pai amado, porque o Senhor, Pai, tem cuidado de nós, tem sido conosco, Pai, nessa noite. Pai amado, que tudo aquilo, Pai amado, que o Senhor tem para transmitir, que possa chegar a cada coração, que teu povo seja edificado nessa noite, nós possamos sim colocar em prática tudo isso e vivermos essa realidade, Pai amado. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse privilégio de poder compartilhá-la nessa noite. Que toda honra e toda glória seja dada somente ao nome de Jesus, hoje e sempre, quantos podem dizer amém. Então, nós temos falado muito nesses dias sobre o estabelecimento da igreja. Temos falado muito nesses dias sobre esse novo tempo, essa expectativa que nós temos. E sabe uma coisa assim que me chama muito a atenção, é que nós, toda a nossa família, comunhão e paz, nós precisamos estar envolvidos nisso. Nós fomos chamados para nos envolvermos nesse processo. A ideia de Deus é que quando alguém se torna filho, esse alguém já faça parte da família de Deus, já se torne povo escolhido de Deus. É para isso que Ele nos chamou. Isso é automático, você não vai fazendo parte da família. Você não vai fazendo parte do povo de Deus conforme passam os anos. Você se torna. Porque você foi selado como filho pelo Espírito Santo. Né? Como lá em Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um propósito em sermos povo de Deus. Há um propósito em sermos igreja do Senhor. E nós sabemos disso, de que o reino dos céus, ele foi deixado para que nós pudéssemos continuar manifestando.
Jesus, quando ele então, ali, ele começa a ministrar, ele começa então a manifestar aquilo que ele foi chamado, ele começa a pregar sobre isso. Ele começa a falar, olha, o reino dos céus é chegado. Então vocês precisam se arrepender, vocês precisam entender, o arrependimento fala ali da conversão, porque não existe como entrar no reino dos céus sem ser convertido. Então Jesus fala, ó, vocês precisam se arrepender, arrependei-vos, porque o reino chegou. E se vocês querem fazer parte do reino, vocês precisam se render ao rei do reino. Não tem como. Vocês precisam se entregar a ele. E aí Jesus ele começa a ensinar tudo isso às pessoas. E os discípulos são a peça-chave daquilo que Jesus está idealizando na terra. Daquilo que é o propósito do coração do Senhor na terra. Porque aqueles que se converteram, Jesus estava então transmitindo aquilo que ele havia recebido do Pai. Encorajando eles, direcionando eles, para que eles pudessem então manifestar toda essa realidade na terra. Quando eu olho para esse texto e eu vejo aqui algumas coisas que haviam acontecido, eu já vou entrar na ministração, mas para que você entenda, eu estava lendo esse texto, estava lendo o contexto, vendo o que estava acontecendo, e nós vamos ver que Jesus ele havia feito algumas coisas interessantes. Ele já havia feito a multiplicação dos pães 2 vezes, já havia multiplicado, né? As pessoas já haviam se fartado, já tinha entrado na conversa que nós ministramos na semana passada. E aí nós vemos então que os fariseus eles começam um questionamento no capítulo 16. Eles já haviam comido, o povo já havia se fartado, eles já haviam feito de tudo, já pessoas haviam sido curadas. Depois quando você for ler, né, o capítulo 15, depois você lê o capítulo 16 inteiro para você entender o contexto, você vai ver que algumas coisas já haviam acontecido poderosas em relação à vida de Jesus. E aí os discípulos haviam participado de tudo isso. Os discípulos haviam já visto toda essa realidade. E os fariseus, então, eles chegam para Jesus e eles pedem um sinal. Eles falam, mas qual o sinal que o Senhor vai dar? O que o Senhor vai fazer para que a gente possa, então, crer no Senhor, para que a gente possa entender isso? Eles tentaram persuadir ao Senhor Jesus, pedindo um sinal. E Jesus então começa a falar para eles do entendimento que eles têm. Eles entendem que quando o tempo está de uma forma à tarde, é porque vai acontecer algo. Quando o tempo levanta de manhã, está de outro jeito. Eles entendem coisas naturais, mas coisas espirituais os fariseus e os saduceus ainda não estavam entendendo. E aí Jesus então, ele começa a falar com os discípulos. Ele fala assim, olha, vocês não podem se misturar, advertindo eles para que eles acautelassem do fermento dos fariseus. E aí os discípulos então ligam a luz e falam, opa, Jesus já multiplicou o pão uma vez, multiplicou outra vez, e nós agora não trouxemos pão. Puxa vida, o mestre está falando com a gente, porque a gente não trouxe pão dessa vez. E aí Jesus então, eles começam a falar uns com os outros. A Bíblia diz assim, versículo 7, e arrazoavam entre si dizendo, é porque não trouxemos pão, que ele falou. E aí Jesus percebe e fala, gente, peraí, vamos dar um pause aqui nessa conversa aqui. Vocês não estão entendendo. Vocês já não viram que eu multipliquei pão 1, 2 vezes? Já alimentei um monte de gente. Ele começa a explicar isso para eles. E fala assim, eu não estou falando disso, mas eu estou falando de algo muito mais profundo. Eu estou falando da doutrina dos fariseus. Daquilo que os fariseus estavam ensinando. De uma realidade que não estava mudando nada. De uma realidade que não estava em aliança, em acordo com aquilo que era a vontade de Deus. E Jesus, então, ele chega para os discípulos e ele fala assim, eu entendi uma coisa, os fariseus não entenderam, os saduceus não entenderam, a multidão não entendeu, mas eu quero perguntar para vocês agora, porque eles não entenderam nada, mas vocês, o que vocês, as pessoas elas estão dizendo o que de mim? Olha, Senhor, as pessoas dizem que o Senhor é um profeta, diz que é Jeremias, diz que é o próprio João Batista, o Elias, começam a falar uma lista de coisas e de pessoas, e aí Jesus fala, mas e vocês? Eu quero saber de vocês, o que vocês entendem que eu sou? Qual é a revelação que vocês têm? O que vocês entenderam? Porque isso é a chave para que nós possamos viver no reino. É entender a quem nós servimos. Entender, eu assisti um filme uma vez, que é um dos filmes que eu mais gosto de época, Troia. Quantos aqui já assistiram? Esse é um filme até um pouco forte, algumas cenas de violência um pouco forte, um filme de época. Mas eu sou apaixonado por filme de época. E ali é interessante que, dentro de toda aquela história, não vem ao caso a história em si, mas é interessante quando o rei, ele vem e fala assim, para Aquiles, mas por que você vai lutar? Ele fala, eu não vou lutar por aquele cara lá, eu nem sirvo ele. Ele tem os ideais dele, vai falando do rei.
né? E ele fala, eu não vou lutar por ele, eu vou lutar pela minha glória. O que importa sou eu, não sirvo a nenhum rei. Então, olha só o entendimento. E aí, nós vemos que há algo que nós precisamos entender se nós quisermos realmente manifestar o reino dos céus. Quem é o rei do reino? O que o rei do reino deseja? Há muitas pessoas que elas querem manifestar o reino de Deus, mas elas não entenderam ainda, nem sabem quem é o rei direito. Os saduceus e os fariseus e todo o povo, eles não tinham ideia de quem era Jesus. Eles estavam mais Elias, que agora veio, o espírito de Elias que veio e está fazendo sinais e maravilhas. Outro é um dos profetas, é Jeremias. Eles não entendiam aquilo que estava acontecendo. Eles não tinham revelação daquilo que Jesus estava manifestando diante deles. E isso é crucial. E uma coisa que eu entendo em relação a isso é de que nós precisamos entender aquele a quem nós servimos. E entender o que ele deseja que nós façamos. E aqui eu quero deixar o tema da minha mensagem nessa noite. O esforço necessário. Eu vou repetir. O esforço necessário. Nesses dias, nós temos falado muito sobre aquilo que o Senhor faz por nós. Até no curso de maturidade eu tenho falado muito isso sobre a nossa vitória contra o pecado. E eu falo muito isso de que nós precisamos confiar no que Cristo fez. Não é pelo nosso esforço que nós vamos vencer o pecado. É claro que tem algumas coisas que Cristo conquistou por nós e nós só precisamos crer. Mas quanto ao reino dos céus, ele diz que nós precisamos nos esforçar. Quanto ao reino dos céus, ele não é tomado de forma passiva. Você não pode manifestar o reino dos céus sentado no sofá da sua casa, esperando que as coisas aconteçam. Nós não podemos tomar o reino dos céus, trazê-lo para essa terra. Quando eu digo tomar, eu falo como a palavra diz, o reino dos céus ele é tomado por esforço. Na verdade, tudo aquilo que nós precisamos manifestar como igreja, como filhos, como discípulos, requer um esforço. Requer algo que da nossa parte nós precisamos fazer. Então eu não quero aqui com isso anular que nós fazemos tudo na força de Deus e descansamos em Deus. A unção é de Deus, não é minha. O poder é de Deus, não é meu. Os dons são de Deus, não são nossos. Mas se nós não decidirmos nos posicionar, nada daquilo que tem para acontecer vai acontecer em nós e através de nós. É por isso que hoje, apesar de termos muitos cristãos, pouco se tem manifestado o reino dos céus. Pouco se tem vivido de uma realidade genuína. Porque muitas pessoas, até mesmo que vão e frequentam a igreja dia após dia, domingo após domingo, ainda não entenderam e não têm conhecimento nem comunhão com o Deus da igreja. Ainda não entenderam a vontade do Deus da igreja para as nossas vidas. Quando eu olho para esse texto, então nós vamos entender por que o nosso esforço ele é tão necessário para esse tempo de conquista. Ele é tão necessário para esse tempo que nós vamos viver. Por que eu preciso aportar algo? Por que você precisa aportar algo? Por que era importante que os discípulos entendessem? Porque se os discípulos não tivessem entendido tudo aquilo que Jesus havia feito até ali, tinha se perdido, aquilo que iria acontecer para frente estava comprometido. Porque Jesus precisava que eles entendessem. A primeira coisa que nós precisamos nos esforçar, olhando para esse texto, é que eu e você precisamos nos esforçar para conhecermos a Deus. Eu vou repetir isso. Você que está me ouvindo, me assistindo pelo Facebook, vai assistir essa palavra futuramente, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, você que está aqui, a equipe que está aqui, os pastores que estão aqui, os obreiros que estão aqui, nós precisamos entender que o primeiro esforço é para que nós possamos conhecer a Deus. Jesus, ele havia se manifestado de uma forma real, todo o povo havia visto, mas poucas pessoas ainda tinham tido a revelação de quem ele era. Para muitos ele era uma pessoa comum, para alguns mais um enganador que havia surgido, para outros um dos profetas, como muitos outros que já haviam vivido. E nós precisamos então entender, e eu não falo aqui de um conhecimento científico, nem um conhecimento de estudo, de você simplesmente conhecer a figura dele, saber quantos anos ele tinha, morreu, o que ele comia quando ele era mais novo, a roupa que ele vestia, o tipo do cabelo, se tinha barba. Não é isso que eu estou falando. Nós precisamos ter a plena revelação de quem ele é. Porque, irmãos, parece que talvez aquilo que eu esteja falando aqui para muitos não seja algo tão relevante.
Mas saiba que existem muitos cristãos que têm uma ideia errada de quem Cristo é. Porque uma coisa é aquele povo, existem muitas estratégias para nós chegarmos a Cristo. Muitos chegaram por uma enfermidade, alguns chegaram por uma necessidade, alguns chegaram por uma libertação, alguns chegaram porque a vida estava... E na verdade, quando você vai conversar, todos têm a sua história. E muitos se achegam para Cristo, e aquilo que resolveu na vida deles é a ideia que eles têm de Jesus. O povo havia comido uma vez, o povo, vocês já aprenderam isso na ministração que eu ministrei outro dia. E eles então atravessaram o mar, pegaram os barcos, foram, e eles queriam comer de novo. Jesus multiplica de novo os pães, comeram os pães. E você vai ver que aquelas pessoas, elas tinham essa ideia. Elas tinham a ideia de um Jesus que ele veio somente para satisfazer necessidades naturais. Um Jesus que precisava ver alguns sinais. Eles não estavam entendendo que Jesus estava ali, o Filho de Deus encarnado, a salvação do mundo. E quando você vai ver no versículo seguinte, você vai ver lá no versículo 21, Jesus já começa então a morte, já acontece a transfiguração, as coisas começam a se encaminhar para o fim, e eles ainda não haviam entendido quem Jesus era. Quantas pessoas que nós conhecemos que elas têm essa ideia de Jesus? Não, Jesus, olha, Ele é o meu provedor só. E porque as coisas acontecem? Não, eu tenho fé em Deus que Jesus vai me abençoar. Pessoas que não têm intimidade ainda com Deus. Não sabem que Ele é o Salvador da sua vida. Não sabem que Ele é aquele que te deu um propósito. Geramos uma ideia. Muitas pessoas, se o Senhor não abençoar ela sai fora da igreja, abandona os caminhos do Senhor, não quer mais saber de nada. Sim ou não? Quantas pessoas nós conhecemos que por causa de uma necessidade ou de uma situação que não foi satisfeita, ela não quis mais saber do Senhor. Eu conheço pessoas que viraram um ateu. Eu não acredito mais em Deus, porque o dia que eu orei, Deus não me respondeu. Mas que Deus é esse? Que Ele precisa e é obrigado a fazer tudo aquilo que nós queremos. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Jesus, Ele vai e interroga, Ele fala, para vocês, quem eu sou? Para o povo eu sou um dos profetas, ou qualquer outra pessoa. Mas e para vocês? Essa é a pergunta que ecoa no coração. Essa pergunta que vai resolver uma série de problemas em relação ao nosso futuro, em relação ao nosso ministério, em relação à edificação da igreja. Quem o Senhor é? Sabe, eu estava pensando e refletindo que essa pode ser a causa porque muitas pessoas não avançam no ministério. Porque elas ainda não entenderam quem Cristo é. Elas ainda não entenderam que Jesus, Ele é o centro do coração e da vida delas. Ele não é só aquele que pode fazer milagres na vida dela. Não é só aquele que pode abençoar determinadas áreas da vida dela. Ele é tudo. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que veio na terra assim como homem, morreu, ressuscitou, mas está sentado à destra do Pai. À direita foi dado todo o poder para Ele. Tem um nome sobre todo nome, qualquer nome. É alguém que está acima de todas as coisas. É alguém que é o único digno de adoração, de reverência, do nosso temor, da nossa entrega, da nossa vida, independente de qualquer coisa. Olha, se o povo de Deus tivesse a fé que aqueles homens do Velho Testamento e até mesmo os discípulos tiveram hoje, homens que não tinham importância em entrar na fornalha, se Deus tinha compromisso de salvar eles ou não, homens que desceram a cova dos leões, homens que passaram por tantas circunstâncias, mas que para eles não se importavam, porque não era isso o foco de quem era Deus para eles. A palavra do Senhor diz, quando os homens queriam saber quem era Deus, e aí Jesus fala, eles queriam ver o Pai, falaram, mas vocês estão me vendo, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus estava se revelando, e eles não estavam entendendo. Sabe, hoje há um sério risco. Muitas pessoas hoje vivem uma vida de religiosidade, mas ainda não conhecem a Jesus. Muitas pessoas, é triste, frequentam igrejas. Muitas pessoas até leem a Bíblia. Muitas pessoas até mesmo fazem as suas orações, mas ainda não tiveram uma experiência real com Jesus. Não tiveram uma experiência verdadeira com Jesus. Se acostumaram com a rotina religiosa, mas ainda não conhecem. Aquelas pessoas, os fariseus, saduceus, eles estavam acostumados com a rotina. Eles ensinavam, eles
ministravam na vida das pessoas, eles falavam das coisas antigas, contavam as histórias dos profetas, contavam as histórias da conquista da terra, eles liam a lei diante do povo, mas eles não sabiam quem era Deus, não conheciam quem era Jesus, não viram a imagem do Pai resplandecida em Jesus, quando Jesus veio na terra. Isso é algo muito forte. Muita gente, como aquelas pessoas que andavam ali em volta de Jesus, ouviram as parábolas, presenciaram os milagres, que viram tudo aquilo, mas ainda não sabe quem é Jesus. Ainda não sabe quem é Jesus. Cristo não nos for revelado. Se Cristo não for revelado a uma pessoa, essa pessoa nunca será transformada. Nunca haverá uma transformação sem revelação de quem Ele é. Jamais, isso é impossível. A pergunta para nós, esse primeiro ponto é: quem nós dizemos que Ele é? Quem você vai dizer que Ele é? Em segundo lugar, nós precisamos nos esforçar para compreender a vontade do Pai. Sem saber quem Ele é, nós nunca vamos saber o que Ele quer. Mas se nós sabemos quem Ele é, nós precisamos nos esforçar para saber o que Ele deseja. Nós precisamos nos esforçar. Versículos 18 e 19, ele diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós precisamos, irmãos, ter revelação daquilo que está no coração do Pai. Uma coisa que eu tenho orado, e eu louvo a Deus, porque Deus tem trazido respostas ao meu coração, usando pessoas, usando confirmação na palavra, a respeito daquilo que nós temos clamado, em relação à direção, em relação àquilo que o Senhor deseja para nós como igreja. Porque Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Ele quem estabeleceu, diz: eu vou estabelecer a minha igreja. A igreja não é minha. A igreja, de um certo modo, ela é do Senhor Jesus, na sua totalidade. De um certo modo, ela é nossa, porque nós somos uma família que se reúne, baixa uma placa e somos igreja do Senhor. Mas a igreja é dele, ele é o cabeça, ele é aquele que estabeleceu. Agora, nós precisamos ter uma revelação em nosso coração que vai mudar a nossa vida, que vai cumprir e fazer com que o propósito aconteça. Nós precisamos nos esforçar para buscar ao Senhor e buscar conhecer e compreender a vontade dele para as nossas vidas. Quantos cristãos ainda não perdidos, mesmo que um dia entregaram as suas vidas para Jesus, foram sinceros na sua entrega? Pessoas que um dia receberam a Cristo, decidiram mudar de vida, tiveram as suas vidas transformadas, e elas estão esperando morrer para um dia para o céu, sem cumprir o propósito de Deus na terra. Porque uma coisa é a salvação, outra coisa é o reino. Eu posso ser salvo sem manifestar o reino. O ladrão da cruz, ele não teve tempo de manifestar o reino. Ele chega para Jesus ali, pregado na cruz, e fala: mestre, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus fala o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não teria como manifestar o reino, porque não tinha como descer da cruz e fazer mais nada. Não tinha mais obra para ele. No céu não tem obra nenhuma. Quantas pessoas que, como aquele homem, receberam a Cristo e um dia estão esperando para morrer e ir para o céu, e com certeza, se receberam a Cristo, foram salvas, seladas com o Espírito Santo, um dia vão estar na glória. Mas eu quero falar para você algo muito mais precioso. Muitas pessoas vão chegar lá no céu e elas vão ter a salvação, que eu creio que é algo mais importante da nossa vida. Sem a salvação estaríamos condenados ao inferno, à morte eterna, e a viver separado de Cristo. Mas com a salvação, nós temos a possibilidade de receber os galardões, que são por aquilo que eu e você fizermos em prol do reino, em nome do Senhor Jesus nessa terra. A recompensa não é para aquele que é salvo. A salvação é a recompensa do salvo, mas a recompensa para aqueles que trabalham. A palavra de Deus diz que não há trabalho sem recompensa para o Senhor. Temos de receber aqui na terra, temos de receber na glória. O Senhor, Ele vai nos recompensar pelo trabalho realizado nessa terra em prol do reino. Edificar a igreja, edificar a casa, ministrar a palavra, cooperar com a implantação do reino, com a manifestação dos céus na terra. Isso tudo vai ter recompensa.
Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a igreja, eu vejo o propósito, eu fico muitas vezes triste em ver quantas pessoas que receberam dons e talentos, quantas pessoas que têm uma capacidade tremenda, são jovens, têm vida, mas elas ainda não entenderam a vontade de Deus para elas, e todo o potencial que elas têm, tudo aquilo que Deus deu, está estagnado, parado, não flui, porque ela não entendeu a vontade do Pai. Nós precisamos entender aquilo que Deus nos deu, conhecer a Deus, em segundo lugar, nos esforçar em compreender a sua vontade. Tem muitas pessoas, eu já falei há muitos anos atrás sobre isso, a respeito do bolo de chocolate, eu não vou falar de novo, essa ilustração já falei, talvez você já conhece de cor, salteado, já fez até bolo, né, na sua casa e lembrou disso daí, mas quantas pessoas estão fazendo isso na sua vida? Fazendo um bolo de chocolate, achando que um dia vão chegar no céu e elas vão apresentar isso e Deus vai se agradar, mas elas não sabiam nem qual era a vontade de Deus para a vida delas. Isso é uma coisa terrível. Certa vez eu ouvi uma frase e eu fiz questão de colocar essa frase, é uma frase que marcou muito a minha vida. O maior fracasso na vida é obter sucesso naquilo que Deus não aprovou. Isso é o maior fracasso, pode tudo dar certo, mas se a vontade de Deus não está acontecendo na vida da pessoa, então está tudo errado. Não tem nada dando certo. Porque o nosso propósito é agora buscar o reino dos céus acima de tudo. As demais coisas são acréscimos na nossa vida. Tudo o resto que Deus dá é acréscimo para que nós possamos trabalhar e fazer com que aquilo que Ele tem flua. Esse é o propósito de Deus. Então nós precisamos ter uma atitude de buscar conhecer a vontade de Deus. Buscar o Senhor. Já pensou? Se as pessoas elas não se importarem com isso, se as pessoas não ligarem para isso, como que vai ser estabelecido aquilo que Jesus deixou para que isso se estabelecesse? Sabe, uma coisa que nós sempre falamos é falar dos movimentos. E eu acho que foi com o pastor Gustavo que eu conversei esses dias, não lembro se foi com o pastor Gustavo ou com o pastor Leandro, ou com o Serginho, um dos três. E eu falei assim, olha, oxalá que nós possamos começar a contar as nossas histórias de avivamento. Porque eu imagino que esses homens, eles contavam as histórias dos discípulos até que Deus começou a fazer através deles. Eu imagino esses homens como Moody, como o próprio David Wilkerson, tantos outros homens avivalistas que nós conhecemos, filha, enfim, com certeza eles ministravam também, eles contavam as histórias dos discípulos. Até o momento que Deus começou a fazer através deles, porque eles entenderam o propósito de Deus, o chamado de Deus, entenderam que o reino dos céus havia passado pelos discípulos, mas era necessário que passasse por eles, é necessário que chegue a nós, é necessário que passe para os nossos filhos e para a geração que vai vir, até que o Senhor venha. A obra do Senhor, ela continuará acontecendo até que Jesus venha buscar a sua igreja. Nós precisamos entender e que isso se torne realidade para nós. Que nós tenhamos preocupação e se esforcemos para conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. O que Deus está querendo para nós como filhos, como igreja nesse tempo? Sabe qual é o propósito? Eu estava refletindo sobre um trabalho que eu tenho que fazer na faculdade essa semana e ele diz exatamente isso. O propósito de Deus para vocês estabelecerem como igreja. Qual é o propósito em tudo isso? Por que Deus chamou para esse tempo? O que Deus colocou nesse lugar? Há um propósito em tudo isso? Eu creio que há um propósito de Deus para cada um de nós. Há um propósito como corpo, há um propósito como família, como união e paz. E nós precisamos orar ao Senhor. Lá em Mateus 6, 9 e 10, nós vemos a oração que Jesus faz. Eu quero ler com você rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor. Um texto conhecido, mas para que fique gravado, a palavra de Deus sendo lida. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Cristo, ela assim como ela está estabelecida, a vontade de Deus assim como está estabelecida no céu, ela precisa ser estabelecida na terra. E eu te faço uma pergunta: como que a vontade do Pai vai ser estabelecida na terra? Através de quem a vontade do Pai vai ser estabelecida na terra? Se eu e você somos os representantes legais, como filhos, como igreja do Senhor na terra, a vontade do Pai vai ser estabelecida através de quem? Através de nós. Nós somos essas pessoas.
A vontade do Pai será feita quando os filhos de Deus se posicionarem em relação a ela. Deus não vai cumprir a vontade dele com quem não tem um propósito, um compromisso com ele. A manifestação do reino dos céus é para a igreja manifestar. Ele deixou a igreja estabelecida para que ela pudesse manifestar os céus, para que ela pudesse estabelecer o reino dos céus na terra, para que ela pudesse ser o agente que vai trazer salvação, o agente que vai trazer libertação, o agente que vai trazer a revelação de quem Cristo é, a esperança para a humanidade. Então Deus, ele deixou um representante. É por isso que nós precisamos nos esforçar para que essa vontade nós possamos conhecê-la. Isso me leva ao terceiro ponto. Mais do que conhecer, nós também precisamos praticar. Terceiro lugar, nós precisamos nos esforçar para colocar em prática a vontade do Pai. Sabe por quê? Porque tem muitas coisas que conhecem a Deus, tem muitas coisas que Deus já falou que elas precisam fazer, mas elas têm o direito de escolher se elas querem ou não. Eu ouvi muitas pessoas que disseram, olha, Deus falou, eu sei disso, mas eu não quero. Talvez você já ouviu alguém fazer isso também. Muitas pessoas, dia após dia, dizem não ao chamado de Deus. Olha, eu não quero, isso não é para mim. Mas Deus tem uma vontade para a tua vida. Deus tem esse caminho. Não, mas eu não quero esse caminho, não quero isso que Deus tem. Então, colocar em prática, fala de nós tornarmos prático aquilo que nós recebemos no coração. Aquilo que o Senhor nos deu. Versículo 19 diz assim, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O que Jesus estava dizendo para eles? Olha, eu vou estabelecer a minha igreja, eu vou ser a pedra angular, Pedro, você vai ser um dos suportes da igreja, e aí vocês vão ter algo, vocês vão ter que colocar em prática tudo que vocês estão aprendendo. E nessa prática, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a vontade do Pai, vocês vão ligar aquilo que está estabelecido, vocês vão estabelecer na terra. Aquilo que já está ligado no céu, vocês vão trazer para a terra. Haverá uma ligação, uma concordância. O reino dos céus, ele está estabelecido nos céus. E quando nós então entendemos, quando nós recebemos e quando nós ligamos, então nós somos os agentes que vai trazer isso para que a terra conheça, para que a terra viva, para que se manifeste aqui. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Então fala de nós tornarmos prático a revelação e a vontade de Deus precisa ser prática, senão se torna religião. A religião é algo que foi estabelecido para tentar se aproximar daquilo que a vontade do Senhor é para a igreja. O reino dos céus não é a religião montou uma estrutura aonde ela acha que aquilo é o reino dos céus estabelecido. Aquilo é o reino, mas o reino dos céus nós sabemos que a palavra de Deus diz, declara de muitas formas, de que é o poder de Deus, de que é vidas que foram salvas agora em Deus. Não é comida, bebida, mas são vidas que elas se tornaram filhos. É um manifestar de salvação, é um manifestar de poder, é um manifestar dos céus sendo manifesto, assim como foi na vida de Jesus. Então nós precisamos entender de que há um propósito, há um chamado para nós. E o propósito de Cristo era trazer o governo dos céus sobre toda a humanidade. E para isso então ser estabelecido, Deus estabeleceu o propósito dele. O propósito de Deus, sabe, é algo assim tão interessante, porque desde Adão não havia um propósito sobre o homem na terra. O homem não estava mais interessado em cumprir o propósito de Deus. Pelo contrário, o homem estava completamente alheio à vontade e ao propósito de Deus. Deus, em toda a história, ele escolhe homens, escolhe pessoas para que possam então direcionar um determinado grupo ou pessoas para que eles possam alinhar o coração. E ainda assim, nós vemos quão dificultoso era, mesmo para o povo de Deus. Um povo que sempre havia caindo, levantando. Quando havia um líder que se levantava, você sabe da história, o líder levantava, o povo servia a Deus, o líder morria, o povo voltava para os seus pecados. Outro líder era colocado, fala na época dos juízes isso, depois os reis se levantam, reis que eram bons, reis que decidiram seguir aos outros ídolos, que deixaram o Senhor, e aí então chega Jesus para estabelecer. Jesus, ele veio para estabelecer algo muito mais além do que um reino físico. Ele veio para estabelecer um reino eterno nos corações. Ele veio para estabelecer algo muito mais poderoso. Agora não estaria mais sujeito a uma pessoa, mas a todos aqueles que se arrependerem e quiserem. Todos aqueles que entrarem.
todos aqueles que desejarem isso. Então a vontade de Deus, ela veio para que pudesse então dar uma direção sobre a vida daqueles que um dia receberam a Cristo. Para quê, pastor? Em primeiro lugar, para que a glória de Deus fosse manifesta e expressa. E em segundo lugar, para que o governo de Deus fosse estabelecido. Para que houvesse uma mudança de governo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas aqueles que são de Cristo não são governados pelo maligno, são governados pelo Senhor Jesus. Então há um governo diferente, há um reino diferente. E se nós entendermos isso, e se nós praticarmos isso, então as pessoas vão se arrepender, as pessoas vão ser alcançadas, as pessoas vão ser ministradas, as pessoas vão ser libertas. Aqueles que quiserem vão entrar nessa realidade, por causa daquilo que nós entendemos, por causa da revelação que nós tivemos. Assim como esses homens tiveram a revelação, assim como eles entenderam essa realidade, e eles então fizeram tudo aquilo que você já viu escrito, tanto no livro de Atos, como nas cartas que você já viu, aquilo que Deus fez através deles, porque eles entenderam essa realidade na terra. Eles entenderam isso, eles compreenderam isso. Quantos estão entendendo? Amém. Então, o propósito do Senhor é que as pessoas venham se arrepender e venham a encontrar-se com a salvação. A palavra do Senhor diz que o propósito de Jesus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, encontrem a salvação do Senhor. E para que isso aconteça, eu e você, nós precisamos de uma forma prática, precisamos manifestar essa realidade. Toda a capacitação o Senhor colocou dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Tudo aquilo que nós precisamos, como unção, autoridade, o Senhor tem disponível para nós. Jesus fala isso: eu vou dar autoridade para vocês. Quando o Espírito Santo vier, vocês vão receber poder dos céus. A capacitação vai vir sobre a vida de vocês. Então, nós só vamos viver uma obra completa no Senhor Jesus quando nós vivermos essa realidade daquilo que Ele nos deixou e determinou para que nós pudéssemos ser e fazer como filhos e como igreja. Se isso não acontece, vai ser incompleto. Vai ser incompleto. A nossa obra só vai estar completa quando nós entendermos isso. E mais, quando aqueles que nós gerarmos, quando aqueles que nós ganharmos também tiverem esse mesmo entendimento. Os discípulos não era só para eles darem continuidade, era para eles fazerem mais discípulos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É porque não parou. É porque uns continuaram manifestando, outros continuaram recebendo, outros continuaram manifestando, e aí nós chegamos até nós. Olha a responsabilidade que nós temos como igreja, de nós continuarmos manifestando essa realidade dos céus, de nós continuarmos vivendo essa realidade. Se nós não entendermos isso, se a igreja de Cristo não entender isso, então o futuro está muito comprometido. Nós precisamos entender. Deus com certeza vai levantar outras pessoas que entendam, mas nós hoje estamos aqui, e eu sempre falo isso, eu creio, de que esse é o nosso tempo. Nós estamos aqui para entendermos. Nós não queremos ser fariseus nem saduceus que não entenderam o propósito de Deus e estão pedindo sinais ainda no céu, estão preocupados com outras coisas. Nós queremos ser pessoas que entenderam isso, queremos ser boca de Deus. Quantos querem ser boca de Deus? Eu quero isso. Então nós vamos manifestar o poder de Deus nessa cidade, eu creio nisso. Nós vamos manifestar uma realidade dos céus nesse lugar, assim como esses homens fizeram. Eu creio nisso. Curas, sinais, maravilhas, a pregação da palavra. Eu creio que vai ser um novo tempo. Se todos nós entendermos isso como igreja, nós vamos viver essa realidade de uma forma poderosa. Se nós concordarmos, se nós ligarmos, se nós declararmos juntos, vivermos isso junto, então nós vamos ver coisas poderosas acontecendo, porque nós somos os instrumentos do Senhor para esse tempo, para a manifestação do reino dos céus na terra. Eu creio nessa realidade. Amém. Quantos creem nisso? Amém. Eu quero concluir essa ministração. Eu não sei como que você que está me assistindo, você que está aqui, eu creio que com certeza já tem entendido isso no Senhor, mas talvez haja alguma dificuldade em entender o propósito, a vontade do Senhor, em se render ao Senhor. Mas nessa noite, Deus ele está nos chamando a esse lugar. Deus ele está nos chamando a esse comprometimento de nos esforçarmos em conhecê-lo. Como diz a palavra, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo.
Ele diz que o povo ele perecia, na verdade, porque faltava o conhecimento de Deus. Por não conhecer, então se toma qualquer direção. Como diz, né, a frase no mundo, que todos os caminhos levam a Deus, na verdade não. Só há um caminho que nos leva ao Senhor, Jesus. Caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Isso é reino dos céus. Alguém que se encontrou com Cristo e agora está apto para manifestar a realidade de Cristo e dos céus na terra. Há um chamado para cada um de nós. Somos igreja do Senhor. E eu creio, irmãos, que esse é o tempo de nós irmos para cima. Não abrirmos mão do que Deus tem. Nos esforçarmos. Eu estava conversando isso com os pastores e falando que nós precisamos nesse tempo nos esforçar, buscar o Senhor, orarmos, clamarmos, estarmos juntos. Sermos um em unidade. Declararmos juntos, sonharmos juntos. Trazermos isso, porque nós não teremos outra oportunidade de fazer isso. Só essa. Um dia a idade vai chegar para todos nós. Um dia a morte vai chegar para todos nós se não formos arrebatados antes. E não tem volta para esse lugar. Não tem volta para essa realidade. Só existe essa. Jesus imprimiu algo no coração daqueles homens e eles entenderam. Eles entenderam. A revelação é claro que ficou completa quando Jesus ressuscita e volta. Mas quando Jesus sobe aos céus, a história que continua é uma história poderosa. Eu quero encerrar com essas palavras. Os discípulos estavam ali no Sinédrio e eles estavam sendo questionados. Em suas defesas já haviam compartilhado de toda a história. E aí, de repente, eles são questionados em relação àquilo que estava acontecendo. E eu fecho com isso para você entender como que quando nós entendemos aquilo que nós somos em Deus e temos revelação do nosso chamado, nada pode parar o reino dos céus. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido é que o reino dos céus ele não perde para nenhum reino. O império das trevas não é poderoso o suficiente contra o reino dos céus. Nem o império terreno é. Onde o reino dos céus chega, acabou. Ele é maior do que qualquer coisa. E aí os discípulos estão ali. São pressionados. Aí o homem levanta e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte. Se o que eles estão vivendo é de Deus. Já veio muita gente, e ele cita algo interessante, porque é exatamente o que nós estamos falando, o que as pessoas acreditavam que era. Olha, é um dos profetas que veio. Ele fala assim, já veio muita gente que começou movimentos. Estabeleceram muitas coisas e os movimentos pararam. Acabou. Mas se eles são de Deus, nós temos um grande problema. Primeiro, que nós vamos ser pego lutando contra Deus. E segundo, é que ninguém vai poder parar isso. Porque é de Deus. Aqueles homens todos morreram. E eles não viram a resposta. Nós somos essa resposta. Aqueles homens talvez morreram e não viram quase nada do que aconteceu. Mas se eles pudessem ver, hoje nós somos a resposta. Aquilo que para eles e para o povo desde o início era algo comum, até mesmo para os saduceus, para os fariseus, era algo normal, para aqueles homens era algo normal, que é a resposta hoje. 2000 anos depois, a manifestação do reino dos céus continua acontecendo na terra, através de homens e mulheres que recebem a Cristo, que têm revelação de quem é Cristo, que têm revelação da vontade de Cristo, que decidiram viver aquilo que Cristo tem preparado para elas. Nós somos essa resposta. Nós somos a resposta para essa geração.
Nós somos aqueles que temos em nós, com as nossas imperfeições, limitações, falhas, enfim. Mas nós somos aqueles que o Senhor nos chamou. Não fomos nós que nos escolhemos e nos colocamos nessa posição. Nós fomos chamados por Deus, recebemos a Cristo. Ele nos encontrou onde nós estávamos. Nós dissemos sim, há um propósito ao manifestar. Se nós quisermos, nós vamos viver toda essa realidade dos céus. Se nós quisermos. Se você quiser. É para mim, é para você. Eu queria convidar você nessa hora. Fechar os seus olhos. Se você quiser se colocar em pé, fica na liberdade nessa hora. Vamos orar nessa hora. Coloca a sua vida. Eu não sei qual é o teu nível de intimidade com Deus. Eu não quero dizer que... Não estou aqui para falar quem é mais e quem é menos. Mas eu falo no sentido de você conhecer o Senhor. Assim como os discípulos receberam aquela pergunta: quem vocês dizem que eu sou? O que eu sou para vocês? Talvez pudesse passar isso na cabeça deles. O Senhor é aquele que tem nos suprido até hoje aqui. Nós comemos até pão, Ele está mandando junto, não estamos gastando dinheiro do bolso, está tudo tranquilo. Olha que bênção, o negócio. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é o milagreiro de Israel. Quantas curas e milagres o Senhor já fez, o Senhor é tremendo. Não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em outras palavras, tu és aquele que havia sido profetizado. Tu és aquele que havia sido prometido. Tu és o Messias esperado. Tu és aqueles que nós aguardávamos ansiosamente. Tu és aquele que haveria de vir. Tu és o Filho de Deus encarnado na terra. É o Senhor das nossas vidas, é o Senhor Jesus. Você tem revelação de que Deus é tudo para você e nada mais importa. Não importa o que aconteça. Não importa o que venha. Isso vai determinar muitas coisas. Muitas pessoas têm desviado por causa das dificuldades, porque não conhecem a Cristo. Muitas pessoas têm deixado seus ministérios e tantas coisas por causa de circunstâncias, porque não conhecem a Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele nos comprou. Não somos de nós mesmos. Você que está me ouvindo, vive a tua vida errada ainda. Em coisas que desagradam a Deus, porque você ainda não teve revelação de que Ele é o teu Senhor. Porque se você entendesse de que Ele comprou você com precioso sangue, você entenderia de que você não pertence a si mesmo mais. Você pertence a Ele agora. A vida é dele agora. Você foi comprado. Não pertence mais a si mesmo. Há um chamado para nos rendermos a Ele nessa noite. Há um chamado para nos esforçarmos em entender a vontade dEle nessa noite. O que Ele deseja que eu faça? Vou gastar minha vida com tanta coisa que não tem nada a ver com o reino dos céus? De maneira nenhuma. Eu vou gastar minha vida com o reino dos céus. O resto vai ser tudo acréscimo que Ele vai me permitir realizar e ter e fazer, para que eu possa nessa terra crescer, avançar e manifestar ainda mais com o poder do reino dos céus. Eu preciso praticar o que eu tenho recebido. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não é porque você é mais ou menos que ninguém, não é porque você tem mais unção que ninguém, mas é porque você entendeu a vontade dele e você precisa colocar em prática. Eu sempre falo isso, irmãos. Tem muita gente muito melhor do que eu, mas eu fui chamado para isso. Você foi chamado para isso. Não fica comparando com os outros. Não se compara com ninguém. Você não é clone de ninguém. Você é exclusivo para esse propósito. Tem muita gente que vai participar do propósito em muitos lugares, mas Deus chamou você para isso. Deus colocou algo dentro de você que outros não têm. Aquilo que você é, outro não é. Eu não sou. Deus vai nos usar de uma forma poderosa. Esteja ligado nesses dias, com o coração aberto nesses dias.
esteja conectada a ouvir a voz do Espírito Santo e praticar aquilo que o Senhor tem chamado. Vai vir pessoas, Deus vai colocar pessoas. Há uma palavra na sua boca que vai transformar vidas, vai levantar enfermos da cama. Há uma palavra na sua boca que vai restaurar, que vai libertar. Há uma unção sobre a tua vida que vai impactar o lugar onde você está, a tua casa, as pessoas ao redor. Porque nós temos um chamado, há um propósito sobre nós, a unção está sobre as nossas vidas, o reino dos céus está sendo estabelecido, há um mover nesses dias, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu creio que é um tempo de glória chegando, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Aleluia, Deus. Se posicione em Deus. Como o pastor Gustavo disse hoje no vídeo, vai para o secreto, fecha a porta do teu quarto, clama ao Pai, busca Ele, busca a vontade dEle, busca conhecer Ele, busca a resposta nele, busca aquilo que você precisa fazer nele, em nome de Jesus. Entenda o coração dEle, a mente dEle, qual a intenção dEle para esses dias, o que Ele deseja que você faça para a tua vida, para a igreja, qual a posição de você se colocar. Vai buscar a vontade do Pai, se esforça para isso. Isso não vai vir de graça, isso só vai vir com esforço, com busca. Deus, Ele vai olhar o nosso coração, Ele vai olhar a nossa intensidade, Deus vai olhar o nosso desejo. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar em Deus. Pai amado, toma as nossas vidas. Que essa revelação caia no nosso coração. Pai, revela aos teus filhos, Senhor. Assim como Jesus falou que o Senhor havia revelado a eles, havia revelado a Pedro. Pai amado, que nós possamos entender, que o teu povo possa entender, que nós possamos te conhecer, Pai amado, como tu és, que nós possamos, Senhor amado, saber aquilo que o Senhor deseja que façamos, qual a tua vontade para nós. Pai, nós queremos viver essa realidade, nós não queremos estabelecer uma torre, não queremos edificar um prédio, nós queremos estabelecer a tua igreja, Pai amado. Nós sabemos, eu tenho convicção disso, de que o prédio, Pai, ele vai ficar bonito, vai ficar aconchegante, mas tudo isso, Pai amado, não é igreja, isso é só a casa onde a igreja vai se reunir. Pai amado, que nós possamos entender, Pai amado, que o teu povo é a igreja, nós somos um corpo, nós somos uma família, e nós, Pai amado, temos um chamado para manifestar o Senhor nesta cidade, no bairro onde nós estaremos estabelecidos. Pai amado, tira toda a timidez agora, Pai amado, quebra por terra agora. Senhor amado, que toda escama dos olhos caiam, que toda, Senhor amado, barreira, Senhor amado, da mente agora, todo sofisma, toda seta, toda fortaleza seja desfeita agora, no poder do Senhor Jesus, Pai, e que o teu povo tenha clareza, Senhor amado, de quem nós somos, da importância, Pai amado, e da responsabilidade como igreja que nós temos nesses dias, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. O Senhor, Pai amado, confiou a nós a palavra da verdade, o Senhor confiou a nós, Pai amado, algo tão precioso, Pai amado. O teu Espírito habita em nós, a tua unção está sobre nós, há autoridade, há poder sobre as nossas vidas, Pai amado. Nós não queremos ser vasos para desonra, não queremos ser instrumentos inúteis, nós queremos nos posicionar e sermos e vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós como igreja. Espírito Santo, toca a vida dos teus filhos, aonde quer que estejam agora, nos vendo, nos assistindo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Para a glória do teu nome, nós oramos nessa hora, crendo, declarando, Pai amado, que este sim é um novo tempo, porque, Pai amado, coisas estão mudando em nossos corações, coisas estão mudando nas nossas mentes, paradigmas estão caindo por terra, Pai amado, em nome de Jesus, há um fluir do Senhor sobre nós, em nome de Jesus nós te louvamos, Pai, porque nós cremos que viveremos essa realidade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.